Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos a mais essa aula do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1. E essa aula eu estou particularmente bastante animado para ministrar porque é uma aula que me permite falar sobre energia. E energia é um conceito físico assim, que sempre que a gente vai dar uma aula para falar sobre energia, a gente pode filosofar um pouco mais sobre esse vocábulo e entrar no campo das definições de conceitos. E eu não sei, assim, eu particularmente tenho um especial interesse por esse tipo de aula que me permite tentar construir um entendimento um pouco mais profundo sobre as coisas, para além desse mecanicismo dedutivo, reducionista de alguns processos matemáticos que visam chegar em equações para serem aplicadas. Então, quando a gente tem esse direito pelo conteúdo em si a falar sobre questões mais conceituais, eu não sei, mas isso me empolga um pouco mais, tá? E na aula de hoje eu queria falar para vocês sobre a equação de Bernoulli, né? A equação de Bernoulli é um princípio físico fundamental que pode ser traduzida numa equação matemática algébrica com muitas aplicações no campo da engenharia, porque é uma equação assim que relaciona pressão, velocidade, altura e quantidades globais médias, bulks, responsáveis por descrever como que um fluido se movimenta de um ponto ao outro do espaço sem a necessidade de eu resolver uma equação diferencial parcial muito complexa, como é o caso, por exemplo, de Navier-Stokes. Então a equação de Bernoulli, que na verdade é uma equação que é oriunda de um princípio físico fundamental de conservação da energia, é uma equação muito popular na mecânica dos fluidos. Por quê? Porque ela se baseia num princípio físico fundamental e ela é fácil de usar. Tá? Eu acho que essa facilidade de aplicação da equação de Bernoulli e a quantidade de problemas práticos que ela permite ser utilizada, ela garante ao princípio físico bastante popularidade. E todo mundo assim que está num contexto de um curso de engenharia ouve falar muito em Bernoulli, né? Mesmo antes de você cursar um curso, sei lá, de mecânica dos fluidos, você já deve ter tido algum contato com esse nome Bernoulli. Bernoulli é um nome que está na cultura pop, né? Em alguns documentários do Discovery, assim, Mythbusters ou a Supercâmera, aqueles documentários de ciência famosos do Discovery. Vez ou outra você escuta falar desse nome Bernoulli, né? Porque é um princípio físico muito simples de ser entendido e muito útil para você explicar uma vasta gama de fenômenos físicos interessantes, né? A equação de Bernoulli, por exemplo, ela pode ser utilizada para você explicar como é que um avião voa. Né? Então, como ela é uma equação fácil de ser entendida, que explica muita coisa, ela acaba sendo muito popular. E ela também é muito fácil de ser aplicada, porque é uma equação algébrica. A equação de Bernoulli, eu não tenho que resolver nada nela. Ela basicamente correlaciona quantidades globais, como pressão, velocidade e altura, né, vinculadas a um sistema de um fluido que se movimenta. Então é uma equação que é muito prática, que é muito útil, que é bastante interessante. E na aula de hoje eu quero começar a preparar as bases conceituais para a gente entender de fato como essa equação pode ser deduzida. Eu até brinco assim com os meus alunos que a equação de Bernoulli tem várias maneiras diferentes de você deduzi-la. Né? E cada maneira diferente que você entende de dedução da equação de Bernoulli, eu acho que ela te dá uma camada a mais de entendimento do que esse princípio representa. Então, na aula de hoje, eu quero deduzir a equação de Bernoulli, falando basicamente sobre o princípio da conservação da energia. Então vai ser uma aula bastante conceitual, bastante filosófica. Eu quero definir aqui vários vocábulos, eu quero dar para vocês um entendimento um pouco mais profundo sobre o que significa a palavra energia, né? Calor, trabalho e como esses conceitos são aplicados na produção de um discurso científico voltado às questões práticas da engenharia. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a aula de hoje definindo conceitos. A parte inicial da aula, eu vou ficar escrevendo um monte de coisa, escrevendo e falando. Depois eu vou pegar e vou começar a usar minha canetinha para fazer deduções, colocar expressões matemáticas, simbólicas, mas no começo vai ser basicamente
uma aula de ficar escrevendo conceitos e definições. Então vamos um pouquinho o título da aula, seria a equação de Bernoulli e o princípio da conservação da energia, que basicamente, né, é uma forma bonita de você nomear aquilo que conhecemos como a primeira lei da termodinâmica. Agora aqui eu vou colocar uma letra um pouquinho menor, porque a gente vai descrever bastante coisa, a gente vai definir bastante coisa aqui. Então a gente vai começar a aula de hoje tentando definir o que é energia. Então um pouquinho, definições. E a primeira definição vai ser a definição do vocábulo energia. É possível que vocês que estejam me vendo pelo YouTube escutem barulhos, né, de alunos que estão chegando aqui agora na aula. Essa aqui é uma aula que está sendo gravada enquanto é ministrada em modo síncrono para alguns alunos que estão aqui nos assistindo nesse momento, mas não nesse local, por conta da pandemia. Então a primeira definição que eu queria apresentar para vocês é da ideia de energia. Né? E aí, eu vou me permitir usar um pouquinho aqui minha canetinha para pelo menos tentar construir um quadro um pouco mais agradável, menos careta, assim, com mais movimento, puxando algumas setinhas e estabelecendo algumas relações de conexão entre as palavras. Então eu vou começar aqui pela etimologia da palavra. Etimologia é você tentar ver de onde essa palavra veio, né? De onde surgiu essa junção de fonemas, energia, né? Isso vem da palavra ergos, que do grego está associada a trabalho. E é interessante aqui como nós, seres humanos, né, seres de linguagem, criamos palavras por necessidade de entender o mundo, de descrever o mundo, de falar sobre o mundo, de explicar o mundo e de compartilhar visões sobre o mundo para outras pessoas. E como essas palavras, assim, elas têm um certo viés utilitarista humano, porque trabalho, né, é uma palavra bastante humana. O ser humano é um ser laboral, é um ser que gasta a sua energia, as suas potencialidades de realização de coisas na matéria para modificar o mundo. A gente trabalha, somos seres laborais. Então a gente usa essa ideia do trabalho, que é uma atividade bastante humana, para definir um vocábulo que, em certo sentido, depois vai ser utilizado para descrever o próprio universo, para além do sapiens. Né? Energia não é uma palavra que está associada assim ao cotidiano dos sapiens. Energia tem a ver com, em como os planetas se movimentam, em como o universo se expande, em como o calor é transferido. Ela transcende as questões utilitaristas humanas. Trabalho, geralmente, é uma palavra que a gente associa, né, a uma atividade de produção humana. Eu vou trabalhar hoje. Né? Eu tenho um trabalho que me dá dinheiro para eu comprar coisas. Então trabalho é uma palavra muito mais humana do que energia. Energia você pensa no universo, você pensa, sei lá, na física, na cosmologia, nos planetas que se movimentam, na fotossíntese da planta que pega a energia do sol e transforma isso em energia metabólica para crescer a partir de uma semente e virar uma árvore. Né? Energia é uma palavra muito mais ampla que trabalho. Mas a etimologia vem da palavra trabalho, né? Ergos, no grego, assim. Ergos é uma palavra muito mais antiga. A palavra energia, ela é um conceito do século XIX no campo da física. Então a gente pode colocar aqui conceito do século XIX. Então é um conceito recente, o que é interessante assim, porque a gente está acostumado, né, a achar que certas palavras sempre existiram e sempre foram claras nas suas definições, mas na verdade não, assim. Essa palavra ergos, assim, ela começou a tentar ser definida na época mais ou menos de Aristóteles, né? O Aristóteles, cara, foi assim, um filósofo que veio depois de Platão, foi aluno de Platão, que foi aluno de Sócrates, né? Esse trio Sócrates, Platão e Aristóteles, assim, foram os pais da filosofia ocidental. E esse cara foi, assim, um dos mais científicos na formulação da sua filosofia. O Aristóteles era filho de médico, então ele estava acostumado desde pequeno a ver o pai dele abrindo cadáver para entender como é que um ser humano era por dentro.
porque ele achava que o entendimento da natureza tinha que vir de uma exploração, né, de um processo experimental, empírico, científico, de você ir destrinchando os pedaços do mundo. O Aristóteles foi esse cara que começou a separar o entendimento das pessoas em relação à realidade do mundo em caixinhas do conhecimento. Tinha umas ciências práticas, produtivas. Então esse cara foi o primeiro assim cientista, né, da filosofia, um dos primeiros, né? E o Aristóteles deu uma ideia, uma definição de energia bastante interessante. Então eu vou começar com a definição aristotélica de energia, então, assim, para Aristóteles. Na verdade, de ergo, né? Essa energia seria a ação de um motor, olha que loucura, de um motor físico ou metafísico. Imagina, o que seria um motor metafísico? Né? É um motor que eu não posso tocar, é um motor que está no campo das ideias, é um motor que antecede a matéria, é um motor que dá a partida no universo, não sei, né? Mas que permite a atualização de uma potencialidade. Um motor físico, a ação de um motor físico ou metafísico que permite a atualização de uma potencialidade, né? Essa é uma definição aristotélica, assim. Uma outra definição do dicionário, você poderia encontrar a seguinte ideia também para energia: a capacidade de um corpo, uma substância ou um sistema físico, aqui já não está mais no campo da metafísica, mas da física em si, de realizar trabalho. Então veja que nessa definição 2, a gente está numa definição um pouco mais próxima da nossa visão termodinâmica sobre calor, trabalho e energia, no qual a energia é uma capacidade. Né? Veja que para Aristóteles ela tem a ver com uma potencialidade também. Então, é como se até agora a gente tivesse um entendimento de que existe um potencial que pode se manifestar. Esse potencial, em tese, seria a energia e a manifestação dele seria essa realização de trabalho para a gente até agora. Não falei também em calor. Calor vai pintar, evidentemente, no processo, porque pela primeira lei da termodinâmica, existem duas maneiras pelas quais eu consigo alterar a energia de um sistema. É fazendo com que esse sistema interaja com as suas vizinhanças, trocando com ela calor ou trabalho. Mas por enquanto, por essas definições iniciais, o que a gente sabe é que energia tem a ver com a capacidade, com a potencialidade de algo que vai vir a ser. E nesse vir a ser vai realizar trabalho, vai modificar o meio, vai gerar algum resultado líquido, tá? Essas são algumas definições iniciais. E aí, eu queria compartilhar com vocês uma definição que eu acho bastante interessante e que pintou de maneira espontânea numa aula que eu ministrei ano passado, presencialmente, antes da pandemia ainda, na qual eu peguei meus alunos de uma matéria que, se não me engano, era Tópicos Especiais em Mecânica dos Fluidos. E nessa matéria eu estava falando sobre as perspectivas históricas e filosóficas da mecânica dos fluidos. Era um curso que eu criei só para falar sobre filosofia, história e exemplos de aplicação da mecânica dos fluidos. E teve um certo dia que eu estava entediado, não estava a fim de ficar em sala de aula, escrevendo no quadro, então eu falei, galera, bora lá para fora, vamos ficar embaixo de uma árvore e vamos definir conceitos. E aí levei os alunos para baixo de uma árvore e falei, vamos definir energia. Cada um escreva aí o que é energia no papel, a gente vai discutir. E aí um aluno escreveu o seguinte, e eu vou aqui compartilhar com vocês. Então aqui vamos pôr uma outra definição, eu vou pôr aqui em azul. Definição de energia, segundo os alunos do curso de Tópicos Especiais em Mecânica dos Fluidos, do segundo semestre de 2019, aqui da UNB. O que esses moleques escreveram sobre energia? Vou até pegar aqui meu óculos para poder escrever para vocês essa definição que pintou. Deixa eu apontar aqui minha luz. Beleza. Energia é uma grandeza física cujo movimento
Então, movimento tem a ver com variação ao longo do tempo, no espaço, busca a restauração de estados que foram perturbados. É claro que se você for um cara assim de pensamento profundo, você poderia se perguntar: e quem começou a perturbar esses estados? Porque em algum momento, aparentemente, deram partida no motor cósmico do universo. E desde então, o que a física moderna fala sobre a evolução do nosso universo é que a gente está sempre perturbando e restaurando estados de equilíbrio num movimento de expansão, né, de formação e de solução de galáxias e planetas, mas em algum momento deram a partida foi dada ou ela sempre existiu? Essa é uma questão que a gente não sabe, né? Eu até costumo brincar e falar que o Big Bang, na verdade, nada mais é do que uma definição conveniente para a física moderna de um ponto de separação entre a física e a metafísica, mas que isso, em certo sentido, é um pouco arbitrário. Mas para o nosso entendimento, ou pelo menos para o entendimento dos meus alunos desse curso, essa energia é uma grandeza cujo movimento busca a restauração de estados que foram perturbados. Em seguida, eles escreveram o seguinte: ela é tão presente, essa ideia, em vez de chamar de ela, vamos pôr assim, esse conceito é tão presente que se encontra aderido às escalas macro e micro da matéria e está sempre vinculada a um processo de busca por um estado de equilíbrio perdido, onde atua de forma unidirecional, não podendo nunca ser criada ou perdida, somente transformada em outra forma de classificação da mesma. Eu queria fazer um pause aqui e eu vou me permitir ficar um tempão lendo essa definição, porque ela é muito profunda e a gente pode falar muito sobre ela, assim. Olha que interessante, né? Esse conceito encontra-se aderido às escalas macro e micro da matéria. A gente pode usar a ideia de energia para explicar fenômenos que acontecem no interior das suas células ou mesmo numa indústria petroquímica inteira. A primeira lei da termodinâmica se aplica à conservação de energia do metabolismo celular, que vai obter essa energia química da quebra de alimentos, vai converter isso em energia muscular, em energia elétrica para estimular a sinapse no teu cérebro, né? Energia de movimento para que você saia andando por aí e falando com as pessoas e respirando o ar e fazendo a conversão de oxigênio em CO2. Então existe toda uma explicação sofisticada para uma perspectiva de conservação da energia que consegue explicar desde aquilo que acontece dentro da sua célula, bem pequena, até como funciona uma indústria petroquímica inteira, vai do macro ao micro, explica como um espermatozoide se movimenta ou como uma galáxia se expande. A gente pode usar essa mesma ideia para falar desses dois fenômenos em duas escalas bastante diferentes. E o mais interessante é que a gente fala assim, está sempre vinculado a um processo de busca por um estado de equilíbrio perdido. Então existe uma tendência no próprio movimento dos fenômenos físicos naturais de querer restaurar um equilíbrio que em algum momento foi perdido. Se você esquenta esse ponto do espaço e mantém esse ponto à mesma temperatura, naturalmente vai surgir um vetor chamado fluxo de calor que vai sair andando pelo meio para tentar comunicar para a galera, para as vizinhanças, que esse ponto está mais quente, tenho que resolver esse problema, tenho que restaurar esse equilíbrio perdido. Existe uma tendência natural, o próprio sentido natural de evolução do tempo, né, ele está associado também a um sentido de fluxo energético.
E aí a gente fala assim que a energia atua de forma unidirecional, não podendo nunca ser criada ou perdida, somente transformada em outra forma de classificação da mesma. Ou seja, essa energia potencial, quando eu solto e ela vira movimento, ela não sumiu. Rapidinho, que acabou de cair no chão aqui. Ela não sumiu, ela virou energia cinética. Ela foi transformada em uma outra forma de classificação da mesma. Eu não posso destruir a energia. E olha que coisa forte, assim, quando a gente começa, velho, a construir esse discurso científico, que começa com os pré-socráticos, com Tales de Mileto, perguntando do que as coisas são feitas, com esse desconforto, velho, psicológico, emocional, dos sapiens, de olhar para o mundo e observar essa diversidade toda e tentar buscar uma causa, um princípio fundamental, uma base a partir da qual as coisas são feitas. E a gente chega e descobre, pela primeira lei da termodinâmica, que existe sim um princípio universal, que a energia se conserva. Isso é quase, velho, que assim, um alívio para a alma, um alívio para a razão, porque agora eu sei de alguma coisa que não muda. Eu, como sapiens, eu mudo. Eu nasci, eu vou crescer e eu vou morrer. Eu estou preso, né, à finitude, à transitoriedade, à transmutação. A energia se conserva, brother. É uma certeza, velho, que a gente tem sobre o nosso universo. Então, a primeira lei da termodinâmica, né, eu olho para essa lei quase como se eu estivesse olhando, velho, para um consolo existencial, assim, que eu encontro na física. Existe uma beleza em você perceber que existe alguma coisa, velho, nesse universo gigante que se conserva. Essa coisa é a energia. Por isso que é muito comum você ver pessoas utilizando a ideia, o vocábulo energia, em contextos espirituais. A energia da criação, a energia divina, né? Em certo sentido, energia é uma palavra quase tão difícil de definir quanto Deus, velho. Quase tão mística quanto Deus. Porque ela é uma potencialidade que pode ser manifestada por meio de processos físicos, de interação sistema-vizinhança, nas quais sistema e vizinhança vão trocar calor e trabalho. Agora pensa no universo. Quem é a vizinhança do universo, brother? Para quem ele pode transferir essa energia dentro dele? Não tem para quem, porque não tem vizinhança. Então, todo o movimento do universo é uma dança energética interna entre pequenos sistemas assim locais e suas pequenas vizinhanças, tá? Olha que coisa linda, né? Em seguida, esse aluno escreveu: apesar, cadê aqui, de quantificada por nós, a gente mede a energia, tem unidade, é joule, no SI. A gente quantifica. Apesar de quantificar, não conseguimos interpretar suas múltiplas facetas, dado que a energia atua tanto nas questões físicas, materiais, quanto naquilo que sentimos e pensamos. E eu acho essa frase muito interessante, assim, porque ela acrescenta uma outra camada de compreensão e de profundidade sobre esse entendimento do vocábulo, né? Quando você chega, por exemplo, e sei lá, escuta um neurocientista falar que a sua alegria, a sua felicidade, o seu bem-estar é o resultado final de uma dança neuroquímica no teu cérebro, que a dopamina quando sobe te gera satisfação e que a endorfina quando cresce te gera prazer, e você começa a explicar as suas sensações fisiológicas, psicológicas, emocionais em termos de reação química, e você entende que essas reações químicas no teu cérebro, elas são estimuladas por sinapses, por sinais elétricos, e que a corrente elétrica, para poder se movimentar de um ponto ao outro do espaço, ela precisa estar submetida a uma diferença de potencial. Você está falando o seguinte, velho, o que você pensa, o que você sente, no fundo, é o resultado de uma dança energética complexa,
né, que envolve conversão de moléculas em outras, assimilação de nutrientes em movimento. Então, assim, como é que eu vou falar de energia se eu sou a própria manifestação de um pedaço da energia cósmica? Como posso falar sobre isso? Então, apesar de quantificar, eu não consigo interpretar tudo aquilo que ela pretende abarcar, porque mesmo aquilo que eu falo como discurso, aquilo que eu penso como, sei lá, raciocínio, também vai estar preso, vinculado a uma dança energética no meu cérebro, nos meus músculos da minha boca, que vai aqui falar um monte de blá 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 para vocês. Isso vai gerar um sentimento, alegria, interesse, curiosidade, desespero, não sei, né? Mas a gente está preso a essa dança energética, a gente faz parte dela. Não existe dissociação entre a gente e essa energia que move o mundo. Bom, em seguida, ele escreveu o seguinte: a energia é a grande responsável por misturar e conectar a causa e o efeito dos fenômenos naturais. Do universo, perdão. É difícil escrever e falar e ler ao mesmo tempo, velho, e pensar assim. Tá foda, assim. E tá pequenininha essa letra, velho, tá difícil aqui de ver. Do universo como a cinemática e a dinâmica da matéria. Ela simplesmente fundamenta a base necessária para equilibrar todo e qualquer distúrbio gerado no espaço-tempo. Então a gente usa a energia como um recurso explicativo dos fenômenos naturais para linkar causa e consequência. Se eu tenho aqui essa borracha, e se eu solto e ela cai, existe uma consequência, que é o movimento, e a causa é a transformação dessa energia potencial gravitacional em energia cinética. Eu uso a energia como um recurso para explicar os fenômenos naturais, tentando linkar causas e consequências por meio dela. Ela vai aparecer na cinemática, na dinâmica, em várias áreas da física, e para a gente, por enquanto, está associada a essa tendência natural do movimento cósmico de busca de restauração por eventuais estados de equilíbrio perdido. Veja, essa é uma definição bastante viajante, brisante, né, de um aluno meu de matéria que um dia, embaixo de uma árvore, escreveu isso. E eu achei interessante. Eu tenho usado isso em alguns cursos quando tenho que falar sobre a primeira lei da termodinâmica, né? E se a gente lembra das últimas aulas, né, vocês viram que para eu falar, por exemplo, sobre o princípio de balanço de quantidade de movimento numa formulação integral de volume de controle, eu tenho que usar o teorema do transporte de Reynolds e um princípio físico. No caso desse exemplo que eu falei, o princípio físico é o postulado da segunda lei de Newton. Bernoulli vai ser uma consequência da junção do teorema do transporte de Reynolds com um princípio físico diferente. No caso, para Bernoulli, o princípio físico é a primeira lei da termodinâmica. Então, para que eu fale em Bernoulli, eu tenho que falar de energia, eu tenho que falar de trabalho, eu tenho que falar de calor. Por enquanto, essa definição de energia que pintou aqui é uma definição filosófica. Vamos começar aqui a falar sobre formas de energia dentro do contexto da engenharia. Porque a engenharia, ela é uma área de produção intelectual humana que está bastante focada às questões mundanas. Né? O engenheiro dificilmente, a não ser que seja bastante louco, como eu, vai querer ler os pensamentos metafísicos do Spinoza. Ele vai querer resolver o cálculo de um projeto de uma barragem. Ele vai querer
dimensionar um motor, ele vai querer calcular o rendimento de uma turbina a gás. E é legal fazer isso também, né? Então, assim, existe uma preocupação utilitarista na engenharia que não necessariamente é a preocupação da construção do pensamento filosófico. Então, vamos falar aqui sobre formas de energia dentro de um contexto de engenharia, que é o contexto no qual a gente vai deduzir essa equação de Bernoulli. E aí, a primeira forma de energia num contexto de engenharia é o que a gente chama de energia mecânica. Mecânica tem a ver com movimento, assim, né? Claro que mecânica é uma coisa que é maior do que movimento, né? Porque mecânica, se você pega essa palavra, entende que mecânica é uma área da física, ela tem a parte da estática e da dinâmica. Dinâmica é movimento, estática é equilíbrio de forças, né, em repouso, assim. E mecânica abrange tudo isso. Então, energia mecânica seria a forma de energia que pode ser convertida direta e completamente em trabalho mecânico por um dispositivo mecânico ideal. Então, se eu tivesse me referindo a uma máquina, a uma engenhoca, a um dispositivo mecânico ideal, que não tem perdas por atrito, que não está sujeito a irreversibilidades, se esse sistema que eu vou utilizar para fins de realização de trabalho mecânico, de movimento, fazer um eixo girar ou algo do tipo, puder ser totalmente convertida diretamente em trabalho, essa forma de energia eu chamaria de energia mecânica. Então a energia mecânica para a gente, ela é diferente da energia térmica, que eu também vou definir aqui. E é justamente pelo fato de ser diferente que depois aparece um engenheiro francês chamado Carnot e começa a tentar pensar na relação que existe entre calor, trabalho e movimento. E percebe que o calor, um pedaço dele sim, pode ser convertido em movimento, mas nem todo. Porque o calor está associado a uma forma de conversão de energia que tem as suas limitações de ser convertida em movimento. Existe uma quantidade de engenharia, principalmente chamada exergia, que mede o quanto de uma forma de energia pode virar movimento. A exergia da energia mecânica é 100%. Agora, do calor não, porque nem todo calor pode virar movimento, né? Isso tem a ver, inclusive, com as irreversibilidades, tem a ver, inclusive, com a segunda lei da termodinâmica, mas antes que a gente fale sobre isso, vamos definir melhor aqui as coisas. Então, essa energia mecânica para a gente, agora eu acho que eu posso usar um pouquinho mais a minha mesa. Deixa eu subir aqui minha cadeira. Vamos tentar relacionar energia mecânica com quantidades físicas familiares para a gente. Pressão, velocidade, massa específica, altura e por aí vai. Então essa energia mecânica, eu vou pôr aqui uma expressãozinha para ela. Cadê a minha caneta? Vou falar o seguinte, que essa minha energia mecânica, esse ezinho minúsculo para falar que isso aqui é uma energia específica, ou seja, por unidade de massa. Por definição, ela vai contemplar 3 formas de energia. A energia cinética, a energia potencial e uma energia associada ao campo de pressão, que está vinculada a um trabalho de fluxo quando você tem um sistema termodinâmico aberto. Ou seja, quando você tem um fluido se movimentando ao longo do espaço, para que uma partícula fluida continue andando em linha reta, com a mesma velocidade, sem alteração de energia cinética, com a mesma altura, sem alteração de energia potencial gravitacional, ela deve ter pelo menos uma certa quantidade de pressão para poder empurrar as partículas que estão à frente dela para que ela continue se movimentando.
Então, para que ela realize esse trabalho de fluxo, ela tem que ter pressão para isso. Por isso, a pressão também é uma forma de energia mecânica, porque a pressão é uma condição necessária para que eu consiga continuar movimentando uma partícula fluida que se movimenta num sistema termodinâmico aberto, tá? Então essas três formas de energia, aqui eu teria cinética, aqui eu teria potencial gravitacional, composto potencial, e aqui eu teria pressão. Essas três composições constituem aquilo que a gente entende por energia mecânica, tá? Bom, a energia térmica, ela tem a ver, vamos pôr assim, com temperatura, com uma agitação que se estabelece no nível molecular. Então é a energia cinética das flutuações das moléculas que compõem o meio que vai estar associada à energia interna do material, que é uma outra forma de energia não mecânica, cujo um pedaço sim pode ser convertido em movimento útil, se você for um cara esperto o suficiente para bolar uma engenhoca que faça essa função para você. O nome dado à engenhoca que converte um pedaço da energia interna ou da energia térmica de um sistema termodinâmico em trabalho mecânico é motor. Motor é o nome que eu dou a essa engenhoca, que pega parte da energia interna de uma substância, de um fluido de trabalho, e consegue converter isso em trabalho de eixo. E uma parte ele joga fora, porque ele tem que fazer isso, né? Porque a segunda lei da termodinâmica não deixa. Então vamos só escrever isso aqui rapidamente, tá? A energia térmica tem a ver com temperatura. E, por razões termodinâmicas, aqui eu posso pôr segunda lei, não pode ser inteiramente convertida em energia mecânica. Olha que interessante. Como eu defino energia mecânica, né? É a forma de energia que pode ser convertida direta e completamente em trabalho mecânico por um dispositivo mecânico ideal. Vamos olhar aqui para essas três formas de energia. Imagine, por exemplo, velho, uma queda d'água que vai girar um moinho hidráulico. Se eu não tivesse nenhum atrito, se o meu moinho fosse um dispositivo mecânico ideal, toda essa energia potencial ia virar energia de movimento de eixo. O pedaço dela que não vira é porque tem atrito ali, porque o cara não é ideal. Mas não é porque não pode virar, porque alguma lei da física não deixa. A energia térmica é diferente. Mesmo num dispositivo mecânico ideal, mesmo numa máquina térmica de Carnot, mesmo num motor que consiga fazer a adição de calor e a rejeição a temperatura constante, sem irreversibilidades, eu não consigo converter toda a energia térmica em trabalho. Porque um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica estabelece que uma máquina térmica não consegue entregar trabalho mecânico útil de eixo se ela não trocar calor com pelo menos duas fontes. Tem que ter uma fonte quente e uma fonte fria. Tem que ter uma fonte quente que forneça calor para o sistema e você tem que jogar um pedaço desse calor fora necessariamente para uma fonte fria. No caso de um motor a combustão interna, é você lançar gases de exaustão ainda quentes para a atmosfera, porque a física não te permite pegar 100% de calor e transformar em trabalho. Porque a qualidade da energia térmica é diferente da qualidade da energia mecânica. Porque a exergia, que é essa quantidade de engenharia que a gente criou para medir a qualidade da energia, pensando que a energia deve atender às finalidades utilitaristas, humanas, de fazer carro, avião, girar coisas, para a gente poder se movimentar por ali, trabalhar, sei lá, um terreno e arar o solo para plantar. Veja, a gente sempre teve interessado em usar essa energia, essa potencialidade, para fins de movimento, para atender o que a gente quer fazer. Mudar o mundo, ter mais conforto, viajar, etc. E a energia térmica ela tem uma qualidade diferente.
né? Pela segunda lei, ela não pode ser totalmente convertida em trabalho mecânico, nem por um dispositivo ideal. Beleza, galera? Tá claro por enquanto? Balance a cabeça se estiver claro. Ótimo. Yes, tá claro. Então vamos continuar aqui, vamos prosseguir. Em seguida, como a gente está falando de formas de energia já dentro de um contexto de engenharia, vamos usar aqui, deixa eu salvar isso daqui logo, porque vai que acaba a luz, sei lá, salvei. Vamos falar então agora sobre eficiência mecânica, porque essa vai ser uma grandeza que nós engenheiros vamos utilizar para poder ter pelo menos uma meta a ser buscada em diferentes tipos de engenhocas e dispositivos mecânicos, daquilo que a gente pode chegar, né, e daquilo que a gente está no momento. Então existe uma métrica, um objetivo, uma referência a ser buscada, que é a máxima eficiência possível. Né? A gente vive numa sociedade capitalista, mercantilista, focada na produção, na eficiência, na meta, etc. Então vamos definir o que é essa eficiência mecânica. Vamos pôr aqui de vermelho. Eficiência mecânica. Bom, a definição que eu acho assim mais intuitiva, mais lógica, mais óbvia, mais humana para eficiência mecânica é o seguinte: a eficiência mecânica de alguma coisa vinculada às minhas demandas, às minhas necessidades de engenharia, ela pode ser definida em palavras como a saída de energia mecânica. O que eu quero é energia mecânica, dividido pela entrada de energia mecânica. Então vamos pegar aqui, ó, e fazer uma divisão. É quanto que eu tiro de energia mecânica por quanto que eu coloco. Né? Isso, eficiência mecânica, que é diferente de rendimento térmico, que é outra coisa, tá? Estou falando de eficiência mecânica. Então, essa saída de energia mecânica, que aparece no numerador da definição de eficiência mecânica, vai ser a entrada de energia mecânica menos as perdas. Se eu uso essa ideia, e essas perdas estariam associadas às irreversibilidades, a tudo aquilo que eu não consigo voltar atrás, então quando você tem, sei lá, um moinho d'água que gira e alimenta um eixo e perde parte da energia potencial que foi convertida em energia cinética para alimentar atrito entre o eixo e o mancal, esse atrito não vai voltar na forma de energia para o eixo espontaneamente. É uma coisa que já era. Perdeu o Playboy. É irreversível, mano. Então as irreversibilidades estão vinculadas às perdas. Então essa saída vai estar associada à entrada, né, de energia menos as minhas perdas. Se eu uso essa ideia aqui na minha definição de energia, ou de eficiência, perdão, mecânica, eu vou ter que a minha eficiência mecânica ela vai ser 1 menos perdas sobre entrada. Se eu minimizo as perdas, eu aumento a minha eficiência mecânica. Agora, falei aqui de perdas e de irreversibilidades, comentei por alto, vamos escrever, vamos definir aqui o que seriam essas irreversibilidades. Irreversibilidades. São, ou melhor, vamos pôr no singular. O que é uma irreversibilidade? É um fenômeno responsável por fazer com que um dado processo seja irreversível. Ó, isso é óbvio, velho. Isso é óbvio, irreversível. Então o que seria um processo irreversível? Vamos definir também aqui embaixo. Processo irreversível. Cara, deixa eu pegar assim mais para perto. É um processo que ocorre quando o sistema e todas as partes que o compõem, ou melhor,
e todas as partes que compõem suas vizinhanças não podem ser restabelecidos aos seus estados iniciais exatamente após o processo ter ocorrido. Em certo sentido, todos os processos reais são irreversíveis. E aí eu escrevi uma frase bem dramática aqui no meu caderno, assim, porque eu acho que o drama tem uma função pedagógica de exagerar um pouco e disparar na gente um sentimento de compreensão. E essa frase dramática que eu escrevi é a seguinte, vou até pôr em verde assim, ó. A degradação é a lei. É isso, irmão. A degradação é a lei. É claro, eu pus degradação, mas eu poderia substituir essa palavra por transmutação, transformação, o movimento, a impermanência, né? Pelo menos no nosso mundo material, temporal, efêmero, finito, transitório, no qual somos aqui apenas pequenos joguetes nas mãos da dança energética cósmica do universo, tá? Bom, já que eu defini aqui aquilo que eu chamo de eficiência mecânica, vamos definir algumas eficiências mecânicas de dispositivos mecânicos de engenharia. Bomba, turbina, motor, gerador. Para cada um desses caras, né? O que seria a minha eficiência mecânica? O que eu quero? O que eu gasto? E aí vamos usar isso para cada um desses dispositivos para definir para uma bomba o que seria a sua eficiência mecânica, para uma turbina, para um motor e para um gerador. Então vamos um pouquinho de vermelho e vamos comentar aqui algumas eficiências de dispositivos mecânicos de engenharia. Então essa aula começa com Aristóteles, né, com esse motor metafísico, e agora a gente está falando já de coisas reais, do nosso universo de engenharia. Aqui eu vou fazer tipo uma tabelinha, assim, vou pôr aqui tipo dispositivo. Vamos pegar esse aqui, ó, Ctrl C. Aqui eu vou pegar para que ele serve. Aqui eu vou pegar o que ele gasta. E aqui no final eu vou ter a eficiência mecânica. Agora eu vou pegar uma linha aqui. Vou mais para cá. Então vamos escrever aqui dispositivo. Aqui a gente vai escrever para que serve. Aqui a gente vai escrever o que gasta, o que ele gasta para operar. E aqui a gente vai colocar a eficiência mecânica dele, segundo a definição. Vamos só um pouquinho mais no meio. E aí eu vou pegar, sei lá, 4 dispositivos assim, famosos de engenharia. Vamos um pouquinho de verde. Primeiro deles, vamos falar tipo, de uma bomba. O segundo, de uma turbina. O terceiro, vamos falar de um motor. E aqui, sei lá, de um gerador. Tá? Então, pessoal, para que uma bomba serve? Né? Por que você usa uma bomba? Bom, você pode usar uma bomba tanto para levar um fluido desse ponto para esse, para elevar a sua energia potencial gravitacional, quanto para empurrar ele desse ponto para esse, mantendo a velocidade em todos os pontos, ou seja, para pressurizar o fluido, quanto para acelerar o fluido. Então a bomba ela pode ser utilizada para aumentar a energia cinética, a energia potencial e a energia de pressão no fluido. Então, em resumo, uma bomba, no final das contas, serve para você elevar a energia mecânica do fluido. A gente não viu que a energia mecânica é a soma da energia cinética, potencial de pressão? A bomba não pode fazer essas 3 coisas? Então ela serve para você aumentar, elevar a energia mecânica do fluido. O que ela vai gastar para operar? Ela vai gastar trabalho elétrico
você vai ligar ela numa tomada, vai apertar um botão e ela vai começar a funcionar. Você poderia também pegar o eixo de uma bomba, ligar ele num eixo que vem de uma turbina hidráulica ou a gás. Você vai ter que dar um jeito de fazer um eixo girar. Esse é o fato. Como você vai fazer esse eixo girar? Depende de como é que você liga esse sistema aí. Mas na maioria das aplicações reais, você liga na tomada da bomba. Pá, tá? Então, né, nesse contexto, a eficiência mecânica de uma bomba vai ser essa variação da energia mecânica do fluido, o tanto que essa energia variou entre a entrada e a saída da bomba, dividido por esse trabalho elétrico. Se eu assumo que todo o meu trabalho elétrico vai virar trabalho de eixo, porque como eu falei, essa bomba não necessariamente tem que estar ligada numa tomada. Ela pode estar ligada num eixo que é alimentado por um moinho de vento, por um moinho hidráulico, por um cavalo que fica andando ali, ligado numa polia, girando, não importa, né? É o trabalho de eixo que você vai utilizar para girar o eixo da bomba que vai ser o seu input. Eu estou assumindo aqui que seria um trabalho elétrico porque é o mais normal, é ligar na tomada uma bomba. E se todo esse trabalho elétrico der trabalho de eixo, a eficiência mecânica de uma bomba vai ser a variação da energia mecânica que ela fornece ao fluido em relação ao trabalho elétrico, né, que você usa para operar. Inclusive, cara, até para ficar um negócio melhor, eu pus um pontinho aqui em cima de trabalho elétrico para falar que isso aqui é uma taxa de trabalho. Então, um pontinho aqui, ó, uma taxa de variação de energia, só para pôr os dois caras numa mesma base, de joules por segundo, de watts, tá? Enfim, uma turbina, para que ela serve? Uma turbina serve para girar um eixo, né? Se você faz um curso de máquinas térmicas, você vai aprender que existe um ciclo chamado ciclo Brayton, responsável pelo nosso entendimento do princípio de funcionamento de uma turbina a gás, que estabelece o seguinte: para uma turbina a gás operar, você pega um fluido de trabalho, você pressuriza esse fluido de trabalho usando um compressor, você pega esse fluido pressurizado e manda para uma câmara de combustão, para você queimar um combustível e adicionar calor a esse fluido de trabalho. Nisso você leva a entalpia desse cara às alturas e quando ele está cheio de entalpia, cheio de potencial, você manda esse fluido pressurizado e quente para uma turbina, para ele se expandir, relaxar na turbina e liberar essa entalpia para girar um eixo da turbina. E esse eixo você vai usar para gerar energia, ligando isso num gerador. Depois você pega esse fluido que sai da turbina e você resfria ele para voltar para o início do ciclo de compressão, adição de calor, expansão e rejeição. São esses 4 processos que definem como uma turbina funciona. Então o que a turbina quer no final é gerar um eixo, né? A turbina a gás é uma engenhoca que na maioria das aplicações ela é utilizada para você gerar energia elétrica. Numa termoelétrica, geralmente são turbinas a vapor, mas é a mesma ideia. A turbina é um dispositivo de expansão que vai se alimentar da energia mecânica do fluido para poder realizar trabalho de eixo, tá? Então o que a turbina quer, no final das contas, é trabalho de eixo. E o que ela gasta para isso é essa variação da energia mecânica do fluido. Então a eficiência mecânica de uma turbina vai ser essa razão, né? O que você quer sobre o que você está pagando por isso. Isso aqui é diferente da eficiência termodinâmica de um ciclo de turbina a gás, porque aqui eu estou falando mais de energia mecânica, não estou falando da energia térmica, da temperatura que eu aqueci, estou falando dessa energia mecânica de uma turbina. Assim. Então acho que
para a gente entender essas definições por uma perspectiva puramente mecânica, sem colocar ainda a termodinâmica na jogada, vamos pensar assim, sei lá, em turbina hidráulica, que pega uma energia potencial, né, gravitacional, que vira energia cinética, que gira um eixo, ou seja, pega uma energia mecânica de um fluido para girar um eixo. A eficiência mecânica dessa turbina seria essa razão. Bom, um motor, geralmente, você vai querer a mesma coisa que a turbina, girar um eixo. Né? Só que aqui, vamos pensar, por exemplo, no motor elétrico. Né? Para o motor elétrico operar, o que você vai precisar seria trabalho elétrico, ligar na tomada. Pensa no caso do motor elétrico. Se for um motor a combustão interna, como ele opera com base em princípios assim que não tem como você negligenciar ali as questões térmicas, aí é mais conveniente para você definir o rendimento de um motor falar de um rendimento térmico mesmo, tá? Vamos pensar aqui no motor elétrico e por uma perspectiva puramente mecânica, porque eu ainda não enunciei para vocês, nessa aula pelo menos, a minha primeira lei da termodinâmica. Então, nesse contexto, a minha eficiência mecânica desse motor elétrico seria esse trabalho de eixo pelo trabalho elétrico. Agora, um gerador que você quer é trabalho elétrico. Você quer gerar energia. E o que você vai pagar para isso é com trabalho de eixo. Né? Um gerador diesel você alimenta com combustível para girar um motor e essa rotação ligada a um sistema de ímãs que gera uma variação constante de fluxo magnético pela lei da indução de Faraday induz uma força eletromotriz em bobinas que vão ser transportadas na forma de corrente elétrica. Então a eficiência mecânica de um gerador nesse contexto seria essa razão entre o que você quer, trabalho elétrico, em relação a um trabalho de eixo. Isso daqui é só para a gente definir algumas eficiências de dispositivos de engenharia por uma perspectiva puramente mecânica. Agora, eu não tenho como falar em princípio da conservação de energia sem falar de termodinâmica, sem falar da parte térmica. A temperatura aqui não entrou em nenhum lugar. Estou falando de pressão, de velocidade, de altura, de eixo que gira, de trabalho, de movimento. Cadê as moléculazinhas ali esquentando, essas flutuações moleculares que são manifestadas em termos de aumento ou diminuição de energia interna? Cadê esses caras, tá? Então vamos falar aqui um pouquinho agora sobre a primeira lei da termodinâmica, porque ela é o princípio físico fundamental que a gente vai utilizar aqui para poder deduzir a equação de Bernoulli. Então vamos escrever aqui. A primeira lei da termodinâmica, que é um princípio físico muito lindo, né, velho? Assim, você poder falar de alguma coisa nesse universo que se conserva, meu amigo, isso daí, velho, pra mim isso aqui é espiritual, assim, isso aqui é sagrado, assim, saca? Né? A termodinâmica é a minha religião, velho, porque ela me dá clareza, me dá conforto, me dá entendimento, me dá um senso de coesão, de pertencimento, de integração entre as partes que me compõem o todo, né? Então é uma coisa que eu acho profunda, eu acho sagrada, eu acho linda falar de termodinâmica, assim, sabe? Talvez um dia, velho, eu esteja em casa, de férias, entediado, e decida gravar um curso inteiro de termodinâmica só porque eu quero, né? Porque é legal falar de termodinâmica, porque eu me sinto feliz em poder falar de termodinâmica. Cara, eu nunca ministrei um curso de termo na minha vida, velho. E essa é uma frustração que eu tenho como professor, porque nunca me deixaram ministrar um curso de termo. Porque até hoje, em todas as universidades que eu trabalhei, as matérias sempre tiveram donos, xerifes, né? Essa matéria é minha há 45 anos e ninguém tira ela de mim. Então esse apego, assim, sempre me deixou afastado de poder ministrar certos cursos que eu acho que são bem legais, assim, mas que infelizmente nunca rolou, assim. Eu acho que no dia em que nós conseguirmos gerenciar universidades públicas no Brasil, né, que de fato assim estejam interessadas nos alunos, a gente vai conseguir ter um rodízio assim de professores nas matérias.
que eu acho que é muito saudável para os alunos e também para os professores, né? Porque senão você fica escravo de ter que aprender essa matéria com aquela pessoa ali, porque é assim que é aqui há 10 anos, 20 anos, 30 anos. E sei lá, tipo, cada vez que você aprende um assunto com uma pessoa diferente, você, velho, ganha algum entendimento ali, sabe, velho, que você não tinha antes. Então, enfim, talvez um dia eu grave um curso de termo só porque sim, tá? Bom, o que essa primeira lei fala pra gente? O bom do YouTube é isso, eu posso gravar um curso inteiro totalmente tipo, desvinculado de uma pressão institucional acadêmica, careta, conservadora, quadrada, fechada, que me impede de manifestar uma coisa que eu sei para o mundo, né? Isso é muito bonito. Bom, a energia, de um sistema não pode ser criada nem destruída durante um processo. Ela só pode mudar de forma. Então é isso que ela fala. Grosso modo, eu não posso criar, eu só posso mudar de forma. Agora, a pergunta que você deveria fazer, se você estiver tipo, ligado nesse rolê, é a seguinte, velho. Vou até pôr aqui em vermelho e vou pôr tipo, numa letra negrita e vou pôr em 16, assim. A pergunta central é: como? Como que ela muda de forma? Como que ela está autorizada a se movimentar? Como acontece a dança energética no nosso universo? Então, ela só pode mudar de forma, a resposta para esse como é por meio de processos de troca, de transferência. Então, vamos escrever aqui em azul. Tirar o negrito, por regular. Primeiro vamos escrever assim como, por meio de processos de troca / transferência. É uma dança. Essa transferência é de energia. Mas quando a energia... Olha que interessante, a gente começa aqui essa aula definindo energia como uma potencialidade. Aristóteles, não fui eu não, velho. A atualização de uma potencialidade. Capacidade de um corpo de fazer algo. Então a energia surge como um potencial. Quando ela se manifesta por meio de processos. E quando ela está se manifestando, ou seja, sendo transferida, trocada de um sistema para uma vizinhança, essa energia, quando está presa no processo, ela recebe nomes diferentes. Ela é chamada de calor de trabalho. Então, calor e trabalho é como se fosse assim, o nome que você vai dar para essa potencialidade quando ela deixa de ser uma potencialidade e começa a se manifestar na tentativa de restaurar um estado de equilíbrio perdido. Então, está em equilíbrio, tem potencialidade, eu solto, desequilíbrio, manifestou a potencialidade. A energia potencial virou energia cinética. Nisso ocorre uma transferência de trabalho do sistema para as vizinhanças. Isso é irreversível. Se eu falo, agora volta, ele não vai voltar para cima. Ela já foi transferida. Então eu consigo explicar a queda do meu mouse pela primeira e pela segunda lei da termodinâmica. Tá? Termodinâmica é lindo, velho. Assim, é uma coisa linda, linda, encantadora. Tá? Então, as perguntas centrais para a gente entender a primeira lei da termodinâmica, né, é o seguinte: se ela não pode ser criada nem destruída e só pode mudar de forma por meio de processos de troca e transferência, a segunda pergunta que você poderia fazer é... Ctrl Z, Shift, Ctrl L, que desabilita a minha setinha. Essa transferência entre quem? Quem está transferindo para quem? Quem está trocando com quem? Quais são as entidades que estão ali na troca?
né? E a resposta para isso é entre sistema e vizinhança. Sistema e vizinhança são duas palavras que para a gente é muito familiar, porque a gente está tão preso na nossa microescala que a gente sempre pensa em termos das separações que existem entre as coisas, né? Se isso é o sistema, o que está fora dele é a vizinhança. Então sempre tem uma fronteira geométrica que define inclusive a forma dos corpos e que para a gente é muito conveniente nesse processo de separar um sistema de uma vizinhança. Agora, começa a pensar no universo, velho. Quem é a vizinhança do universo? Esse tipo de pensamento profundo, né, ele vai dar um nó na sua cabeça quando você estiver falando de termodinâmica numa escala macro. É por isso que falam que a entropia do universo sempre aumenta, né? E inclusive, existe uma beleza nesse enunciado assim, de que a entropia do universo sempre aumenta, né? Veja, uma das definições mais profundas que eu conheço de entropia é a definição de um físico estatístico chamado Boltzmann. A entropia de Boltzmann fala basicamente o seguinte: a entropia é uma medida da quantidade de microestados possíveis nos quais a matéria pode se organizar, se combinar para dar origem a um dado macroestado conhecido. Professor, que porra é essa? Eu não entendi nada. Então você se acalma que eu vou te explicar. Você imagine esse lápis aqui. Esse lápis, ele, num certo ponto do espaço, ele vai ter uma temperatura. A temperatura vai me ajudar a definir o estado termodinâmico desse lápis. Se vocês cursaram termodinâmica, vocês devem ter visto que, a partir do conhecimento de duas propriedades termodinâmicas, intensivas e independentes, eu defino um estado termodinâmico. E é baseado nesse princípio que você fica, durante o seu curso inteiro de termodinâmica, que nem um maluco, consultando tabelas termodinâmicas para tentar descobrir a entalpia de um gás a partir de pressão e temperatura. Porque se eu tenho duas propriedades, eu defini um estado. Uma vez que um estado tenha sido definido, eu conheço o resto. Então, para essa caneta, se eu conheço o estado termodinâmico, ele me é conhecido, o que o Boltzmann está falando é que tem várias maneiras diferentes dos átomos dessa caneta se combinarem aqui dentro, se comportarem, para dar origem a esse dado macroestado conhecido. Olha que loucura isso. O que os meus elétrons estão aqui fazendo, o que os meus átomos estão fazendo, tem várias formas diferentes deles estarem fazendo essa mesma coisa para dar origem a isso que eu observo. Ou seja, na definição da entropia de Boltzmann, eu atinjo um estado de entropia zero quando eu chego no zero absoluto. Quando todos os átomos e partículas subatômicas estão parados aqui, só tem uma forma de estar parado, estando parado. Eu tenho um jeito só desse cara estar no zero absoluto. A entropia de Boltzmann é proporcional ao logaritmo neperiano da quantidade de arranjos possíveis nos quais a matéria está organizada. Quanto que vale o ln de 1? Vale zero. Então a entropia de um sistema termodinâmico no zero absoluto é zero, porque tem só uma maneira possível desse cara estar parado, estando parado. Entenderam a ideia da entropia de Boltzmann? O que a segunda lei fala é que todo processo espontâneo, todo processo do mundo real, ele gera alguma entropia. A geração de entropia, ela está presa ao próprio sentido de passagem do tempo. Então qualquer coisinha que aconteça no nosso universo, essa borracha cair, eu abrir minha boca e falar alguma coisa, você pensar alguma coisa, você coçar a orelha aqui, que nem o Luiz fez aqui agora, né? Você fazer cara de... qualquer coisinha gera entropia. Qualquer ação, qualquer manifestação, qualquer movimento no espaço, no tempo, nesse mundo gera entropia. Agora,
A entropia, ela é uma grandeza que também pode ser transferida de um sistema para uma vizinhança. Então, quando eu pego, por exemplo, e rejeito o calor para minha vizinhança, eu estou transferindo a entropia para ela. Então pode ser que a entropia do meu sistema ali diminua. Quando um sistema transfere entropia para a vizinhança, ele gera entropia, porque isso acontece, porque isso é real, mas ele também perde um pouco porque ele transferiu para o meio. Numa escala do universo em que eu não tenho vizinhança para transferir entropia, ela só cresce. E aí é interessantíssimo quando você olha para essa ideia da entropia de Boltzmann, né, que é uma medida da quantidade de estados possíveis nos quais a matéria pode se combinar ali para dar origem a um dado macroestado conhecido, e percebe que no sentido natural do tempo todo processo espontâneo gera entropia. Isso me dá, assim, na minha cabeça, uma compreensão, uma visão, um entendimento da ideia de que existe uma tendência natural do movimento da matéria nesse plano de testar diferentes arranjos e combinações de como a matéria vai ser aqui organizada. Nascimento, morte, produção científica, artística, dança, tá? Tudo isso é a natureza testando diferentes combinações de arranjos dos seus átomos para dar origem a diferentes níveis de consciência, de entendimento, de manifestação dos fenômenos no mundo natural. Então veja como aqui a gente, tentando definir a primeira lei, começa a falar de sistema, de vizinhança, porque no nosso entendimento desse mundo real, no qual as coisas estão separadas por bordas, por fronteiras, a gente define sistema e vizinhança. Mas no contexto cósmico não existe sistema e vizinhança. Existe o universo. E dentro dele, movimentos internos locais de dança energética, de transferência de energia e de entropia ao longo do tempo, dentro do espaço, entre esses pequenos pedaços fragmentados que compõem um todo, para o qual não existe vizinhança, tá? Bom, se deixar, velho, quando você começa a falar de termodinâmica pra mim, eu começo a viajar, tá? E é isso, galera, se acostumem, vai ser isso, essa aula e a próxima, tá? Eu fico empolgado, enfim. Bom, se existe uma transferência, né, dessa energia entre sistema e vizinhança, e a energia se transfere por meio de processos, né, esses processos de troca, eles recebem dois nomes num contexto de termodinâmica, calor e trabalho. Então deixa eu escrever isso daqui. Essa aula aqui é uma grande viagem. Eu vou acabar ela logo logo, assim, porque vai ser mais uma aula de definição de conceito. E na próxima aula eu vou usar esses conceitos num formalismo matemático para deduzir Bernoulli, tá? Então hoje é uma aula mais de filosofia, que eu acho que é muito importante, a aula que vem é uma aula mais de dedução, para a gente chegar em Bernoulli. Deixa eu só resumir isso aqui. Se a energia de um sistema só muda a partir de processos de troca entre sistema e vizinhança, deixa eu tirar esse se, porque não necessariamente eu vou concluir essa frase com uma relação de causa e consequência. Sabemos que a energia do sistema só muda a partir de processos de troca entre sistema e vizinhança. Bom, quando a energia está em seu processo de fluxo, ela recebe o nome de calor ou trabalho, dependendo de como esse processo se manifesta. Então, calor e trabalho são as maneiras pelas quais a energia, né, de um sistema está autorizada a variar de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Como que eu poderia expressar todo esse blá 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 filosófico em termos de uma única equação elegante em notação simbólica para falar de primeira lei da termodinâmica? A equação seria o seguinte: a variação da energia de um sistema com relação ao tempo
que seria igual a variação com relação ao tempo da integral num volume de um sistema. Aí já vou começar aqui a usar essas ideias que vão ser úteis para mim na mecânica dos fluidos, porque aqui o meu sistema vai ser um punhado de moléculas com muitos graus de liberdade, né, que pertencem a essa estrutura que eu chamo de fluido. Então eu vou ter que começar a usar essas integrais em volumes e tal. Para eu falar de energia total, eu poderia expressar isso como a integral no volume de um sistema da massa específica, vezes a energia por massa, que seria a energia específica, que depois eu vou quebrar em energia interna mais energia mecânica, dV. Isso vai ser igual, essa variação de energia, a taxa de calor total trocada entre esse sistema e a vizinhança, mais a taxa total de trabalho trocada entre sistema e vizinhança. Ah, professor, mas eu vi que era Q menos W, você pôs mais. Tudo isso depende de como você convenciona o sinal das coisas, tá? Aqui eu vou convencionar da maneira que faz sentido para o intelecto desapegado de uma visão utilitarista da definição do sentido de trabalho. Então, para mim, esse calor total, essa taxa, vai ser a quantidade por tempo que entra, menos a quantidade por tempo que sai, velho. Em menos out. Ah, e pro trabalho, a mesma coisa. Eu não sou maluco, velho. Vai ser o que entra menos o que sai. Ah, mas por que eu definia então antes calor menos trabalho? Porque antes você definia que o calor era positivo quando entrava no sistema e negativo quando saía, assim como a gente está fazendo assim aqui, assim como é natural de definir, mas antes você definia o trabalho como sendo positivo quando saía do sistema e negativo quando entrava. Ah, mas por quê? Porque na visão utilitarista de engenharia, geralmente o sistema, que é um fluido de trabalho, ele vai ser utilizado para girar um eixo. Então, quando o sistema, que é o fluido, perde energia, você está ganhando o que você quer, que é trabalho mecânico de eixo. É quando o fluido perde a sua energia que você ganha trabalho de eixo. Então, pensando naquilo que você quer, a gente definiu que o trabalho era positivo quando extraído do sistema. E aí pôs um sinal de menos na definição da primeira lei, Q menos trabalho. Aqui, não farei isso. É a quantidade total que entra menos a que sai de calor, mais a quantidade total que entra menos sai de trabalho. Tá? Vai ser essa a minha definição. Essa vai ser minha equação 1. E aí, só para acabar a aula de hoje, eu vou pôr aqui a minha equação 2, que é a equação para a gente lembrar o que seria a minha energia total. A minha energia aqui, por enquanto, ela vai ser uma energia interna mais uma energia cinética mais uma energia potencial. Ah, professor, mas cadê a energia de pressão? Você não pôs aqui não. Realmente, não pus. Porque eu estou escolhendo representá-la no termo de trabalho. Porque essa energia de pressão ela vai ser convertida num trabalho de fluxo. Então, por enquanto, essa vai ser a minha definição. Esse cara aqui vai ser energia interna. E aí, na aula que vem, a gente vai continuar. Então eu vou encerrar aqui a gravação, né? E a aula que vem a gente vai continuar esse processo de definir algumas coisas, como por exemplo, o que é um trabalho de eixo, em termos de torque, em termos de rotação de um eixo, o que seria esse trabalho de pressão, como ele se relaciona com esse movimento fictício de um pistão imaginário que vai empurrar fluido para que uma partícula fluida continue se movimentando, né? E vamos chegar numa versão final, já usando o teorema do transporte de Reynolds, desse princípio de conservação de energia e na equação de Bernoulli. E aí eu vou gastar depois algumas aulas só com aplicações da equação de Bernoulli, que tem muitas aplicações. Então, galera do YouTube, obrigado pela atenção. Eu vou encerrar aqui essa gravação e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo para vocês.